Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, futuro procurador, futura procuradora da cidade de Campinas. É com muita felicidade e muita honra que eu, professor Breno Lenza Cardoso, estou aqui com revisão e ensino jurídico mais uma vez para mais uma aula de véspera em uma semana especial e muito intensiva para vocês. Desde já eu peço desculpas por estarmos com um cenário não muito agradável aqui, pois eu e minha família estamos de mudança, acabamos de chegar aqui e ainda não conseguimos desempacotar, arrumar tudo, então é por isso que esse quadro aqui, que é uma Santa Ceia pintada pela minha sogra, está aparecendo aqui para vocês, mas o foco é o conteúdo, né? Então vamos para temas que eu acredito serem muito importantes para a sua prova da PGM Campinas. Já pega sua água, seu café, eu tô com o meu café aqui na caneca de uma das melhores séries que existem aí hoje em dia. Pega sua água e vamos para muito conteúdo. Eu sugiro que você acompanhe essa aula aqui passo a passo. Eu selecionei temas muito relevantes de direito material do trabalho, selecionei temas muito relevantes de direito processual do trabalho. Eu, ao analisar o seu edital, percebi que é um edital enxuto, viu? Para trabalho e processo do trabalho, vocês se deram bem, tá? Diversos temas gigantescos ficaram de fora, tá? Ficaram de fora expressamente. É claro que você conseguiria encaixar ou não em alguns, na previsão geral de CLT, mas como a banca ele delimitou os temas, eu acredito que esses aqui é que de fato têm maiores chances de serem cobrados. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa tela. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Beleza? Ok? Se você ainda não me segue, por favor, vai aí, pausa a sua aula agora, tá? E coloca lá no seu Instagram, @BrenoLenza. Me fala, vai lá, me fala, professor, eu vim aqui do aulão de véspera da PGM Campinas, do Revisão e Ensino Jurídico, gostei ou não gostei da sua aula, vamos que vamos e vamos acertar questões de prova. Pessoal, vamos tratar aqui de um tema dentro de jornada de trabalho que é algo muito repetitivo, não só na sua banca, tá? Não só na sua banca, em todas as outras bancas. Que é o que, pessoal? O primeiro tema que nós vamos conversar hoje são as horas trajeto, ou se você preferir, as famosas horas in itinere. Horas in itinere, tá certo? Você precisa ler o artigo 58, parágrafo 2º da CLT. E por que eu estou te trazendo esse tema aqui? Primeiro porque de fato ele é muito repetitivo, né? Nas bancas, nas cobranças das bancas. E segundo, nós tivemos um tema do TST, ou seja, uma tese vinculante, uma decisão que todo mundo tem que observar e que na minha visão é a decisão da década, digamos assim, trabalhista, tá certo? Eu vou explicar para você já já. Então, primeiro ponto, como que era antes da reforma trabalhista para as horas trajeto ou horas in itinere? Lembrando, Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017, que teve o seu início de vigência quando? No dia 11/11 de 2017. Guarde essa informação porque ela é muito importante, tá? Como é que funcionava antes? Todo o tempo ou todo o trajeto que o empregado tinha, casa-trabalho, trabalho-casa, era considerado tempo à disposição do empregador, ou seja, tempo que deveria ser remunerado pelo empregador? Pessoal, em regra, não. Imagine que eu trabalho aqui no Revisão e Ensino Jurídico, saio da minha casa, isso antes da reforma, vamos colocar aqui no dia 2 de janeiro de 2010, exemplo aqui, né? Saí da minha casa, peguei meu carro, fui até o estúdio do Revisão e Ensino Jurídico, gravei as minhas aulas, retornei para casa e pronto. Esse período casa-trabalho, trabalho-casa, não era considerado na minha jornada via de regra. O meu horário de trabalho, por exemplo, era das 8 às 18. O meu tempo à disposição do meu empregador é das 8 às 18. Esse tempo de trajeto não. Mas, se o Revisão e Ensino Jurídico não fosse servido, seu local, né, não fosse servido por transporte público, ou caso se tratava
de algum lugar de difícil acesso e o revisão em ensino jurídico, o Chico me fornecia a Ferrari dele para eu trabalhar, ou o revisão em ensino jurídico fornecia a van, fornecia ônibus, o empregado tinha que ter esse tempo considerado como tempo à disposição. É isso aí. Então, vamos repetir. Os requisitos anteriores, a banca gosta de cobrar isso, tá? Ela gosta de colocar as regras anteriores, por isso que eu estou colocando aqui para você prestar atenção. Local de difícil acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornecia o transporte, de acordo com a redação antiga do artigo 58, parágrafo 2º da súmula 90 do TST, esses 10 minutos, 15 minutos que eu passava nesse trajeto deveriam ser considerados tempo à disposição e, consequentemente, deveriam ser considerados para o faz-me rir, né, pessoal? Dinheiro, pagamento de salário. Aí veio a reforma trabalhista lá na Lei 13.467 de 2017 e alterou a redação do artigo 58, parágrafo 2º da CLT. E hoje, presta atenção, hoje, independentemente desses requisitos, local de difícil acesso, não servido por transporte público, e caso ainda o empregador forneça o transporte, esse tempo não se considera mais tempo à disposição. Hoje nós não temos, vou repetir para você, hoje nós não temos como tempo à disposição as horas entre casa, trabalho, trabalho, casa. Ah, professor, mas o local de difícil acesso, não servido por transporte público, e o meu empregador ainda fornece o transporte, eu tenho que receber? Em regra, não. Agora, se tiver numa convenção coletiva, num acordo coletivo, que esse tempo deve ser considerado como tempo à disposição, aí você pode, sim, receber essas horas, esses minutos, como hora extra, se passar da sua jornada, ou como tempo de jornada. Perfeito? Então, preste atenção. Vamos aqui para a tela para você anotar. Horas trajeto. Cuidado. Após, anota isso, porque vai cair e depois você vai lembrar de mim. Após a reforma trabalhista, o tempo, vamos colocar assim, as horas não são consideradas tempo à disposição. Perfeito, pessoal? Tranquilo. E aqui eu quero chamar a sua atenção quanto ao tema. Presta atenção agora, porque isso daqui tem uma chance gigantesca de ser cobrado na sua prova. Deixa eu só colocar aqui certinho, pessoal. Por que eu estou te falando isso aqui, que eu separei, essa decisão que eu separei? Por que tem grandes chances? Porque ela simplesmente decidiu, o TST decidiu em uma tese vinculante se a reforma trabalhista se aplica ou não aos contratos em curso. Professor, como assim? Eu vou te dar um exemplo. Quem é meu aluno sabe, eu gosto muito de tratar dessa forma aqui. Imagine essa linha do tempo. Eu, Breno, fui contratado pelo Revisão e Ensino Jurídico em 2010 e em 2024 meu contrato se encerrou, certo? Eu vou colocar 2 marcos temporais aqui. Então, o primeiro até dia 10/11 de 2017 e o segundo a partir do dia 11/11 de 2017. Se você analisar bem, o meu contrato de trabalho ele se iniciou antes da reforma trabalhista. Antes. E permaneceu após a entrada em vigor da reforma trabalhista. Perfeito? E aí veio a dúvida. Todas aquelas regras que foram modificadas na CLT pela reforma trabalhista e que causaram um prejuízo ao empregado, como é o exemplo aqui do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, devem ser observadas, aplicadas aos contratos em curso? Porque quando o contrato terminou antes da reforma, muito simples, lei vigente ao seu período, tempus regit actum. Não se aplica a reforma.
Porque o contrato não foi regido pelas regras da reforma trabalhista. O contrato que terminou dia 5 de março de 2014, por exemplo. A reforma de 2017. Não há essa discussão. Ponto. Agora, um contrato se inicia antes da reforma e a partir do dia 11 de 11 de 2017 vem uma regra e fala, ó, você perdeu o direito X, o direito Y diminuiu, isso tem que ser aplicado ao processo do trabalho? E o princípio protetivo, o princípio da norma mais favorável ao empregado? O empregado não teria direito adquirido às normas anteriores? E como que o TST, meu querido aluno, minha querida aluna, futuro procurador, futura procuradora de Campinas, como que o TST decidiu? Presta atenção aqui comigo. Pessoal, o TST falou que não há se falar aqui em direito adquirido às regras anteriores. Ou seja, no meu caso aqui, eu, Breno, vou receber, o Breno recebe as horas trajeto até o dia 10 do 11 de 2017, porque a reforma trabalhista entrou em vigor a partir do dia 11 do 11 de 2017. Então, a partir dessa data aqui, o meu empregador pode parar sim de pagar as horas in itinere. Então, aqui não recebe as horas trajeto. Pessoal, não importa se são as horas trajeto, uma diminuição de salário, por exemplo, porque uma verba X deixou de ser considerada como verba salarial, não integra a remuneração, você precisa ler ali, não para essa prova, porque não está expresso no seu edital, mas você precisa saber para ter um exemplo lá do artigo 457 e 458 da CLT. Exemplo, antigamente abono era considerado como como verba salarial. Não mais após a reforma trabalhista. Os prêmios também. E aí? Como é que fica? O TST informou, olha, nós vamos fazer uma separação aqui. Teremos uma cisão. Até o dia 10 de 11 de 2017, recebe normalmente. A partir do dia 11 de 11 de 2017, perdeu o direito. Não há discussão aqui. A lei que vige o contrato é a reforma trabalhista, é a Lei 13.467. Mas como é que fica, pessoal, o princípio da norma? Isso aqui, se a banca coloca pouco, a gente acerta, tá? Norma mais favorável. Ele não deveria ser aplicado aqui. E, pessoal, já indo direto ao ponto, não se aplica o princípio da norma mais favorável. O que é o princípio da norma mais favorável no direito do trabalho? Quando você tem uma dúvida entre duas normas, as normas são vigentes ao mesmo tempo. Você tem a norma A e a norma B. Essa norma A prevê, olha só, essa norma A prevê um adicional de horas extras de 50%, está lá na CLT. Só que você tem uma legislação específica aqui que prevê o adicional de 70% e ela engloba a situação do trabalhador X ali, do Breno, aqui no Revisão e Ensino Jurídico. Eu tenho duas normas contemporâneas, elas são vigentes ao mesmo tempo. Qual tem que prevalecer? A que tenha maior benefício ao empregado. Então, na dúvida entre a aplicação de duas normas simultâneas, se aplica aquela o quê? Que traz mais benefício, que seja mais favorável ao empregado. Só que se você perceber aqui, no tema 23 do TST, nós não temos conflito de normas. Nós não temos conflito de normas. Nós temos uma sucessão legislativa. Então, não tem uma norma A que está vigente, trazendo sobre uma regra X sobre um tema, e a norma B também vigente, que traz uma norma melhor, mais favorável. Essa norma aqui, ela não existe mais, porque a Lei 13.467 alterou o sistema, alterou a regra, por exemplo, das horas in itinere. Eu não tenho a redação antiga e a redação atual vigendo ao mesmo tempo. Eu tenho somente a redação nova. Então, revisando rápido. Horas in itinere, horas trajeto, não são mais consideradas tempo à disposição. E segundo o TST, essas normas
que trazem, mesmo que elas possam trazer um prejuízo ao empregado, elas são aplicáveis de imediato aos contratos de trabalho, inclusive aos fatos geradores posteriores à sua vigência, à sua entrada em vigência. Então, a partir do dia 11/11 de 2017, aplica-se a reforma trabalhista de forma imediata aos contratos em curso. Beleza? Eu vou até colocar aqui para você, de volta à tela. Caso você queira ler a tese, isso aqui está no tema 23 do TST. E nós não temos a aplicação do princípio da norma mais favorável, porque no caso, há presta atenção no que eu vou escrever, sucessão legislativa. Pessoal, vocês entenderam por que eu acredito que essa decisão é a mais importante da década para o direito do trabalho? Ela simplesmente informou o que aplica e o que não aplica em relação aos contratos em curso da reforma trabalhista. Perfeito? Tranquilo? Então aqui 2 temas, vou até colocar o xizinho nos temas que eu separei aqui. Horas inativo, check. Tema 23 do TST, check. Vamos aqui para mais um tema importantíssimo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sempre que você labora, trabalha a mais do que a sua jornada, você tem que receber horas extras? Vou te dar 3 segundos para você responder. 1, 2, 3. Se você respondeu sim, você errou. É isso mesmo que você ouviu. Pessoal, nem sempre você tem que receber horas extras por um trabalho a mais em relação à sua jornada. Imagine que você trabalhe dentro do padrão, vamos colocar aqui das 8 às 18 com 2 horas de intervalo intra-jornada, ou seja, intervalo dentro da jornada. Então você faz ali um trabalho de 8 horas por dia, a sua jornada é de 8 horas de trabalho. Mas imagine que você tem 1 vez por semana, 2 vezes por semana, por exemplo, você tenha que ficar 30 minutos a mais na empresa. A empresa ela é obrigada a te pagar esses 30 minutos como horas extras? Não. Por quê? Porque pode existir um instrumento chamado compensação de jornadas ou banco de horas. O que acontece nesses casos aqui? Vem aqui comigo para a tela, porque você vai entender. Imagine então, esse bloco aqui nós vamos falar de banco de horas. Imagine que você trabalhe, olha só, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Imagine que você trabalhe 8 horas todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e você trabalha 4 horas no sábado, e você não trabalha no domingo porque é o seu RSR, ou se você preferir DSR, repouso semanal remunerado ou descanso semanal remunerado. O que é a compensação mensal? Normalmente o que acontece? Você não trabalha no sábado e essas 4 horas elas são distribuídas nos dias úteis. Nos seus dias úteis. É por isso que muita gente trabalha 8 horas e 40 e poucos minutos e não trabalha no sábado. Ou seja, nós temos uma compensação ali na semana dessas horas que você não está trabalhando no sábado, porque o seu sábado, em tese, é um dia útil. Você deveria trabalhar 4 horas, mas você negocia com o seu empregador para quê? Para que você aumente a sua jornada de segunda a sexta e diminua e não tenha, na verdade, trabalho aos sábados. Você está trabalhando a mais do que 8 horas de segunda a sexta? Está. O empregador tem que te pagar essas horas extras? Não, porque você está compensando. Não, porque você está compensando. Outro caso que pode acontecer aqui é você trabalhar, vamos colocar aqui, é você trabalhar 9 horas. Ó, você trabalhou 8, 8, 8, 8. E na sexta, você trabalhou 9 horas. Você trabalhou 1 hora a mais. Na compensação mensal, meu querido aluno, minha querida aluna, o empregador não vai te pagar essa 1 hora a mais. Ele não vai te pagar.
Isso daqui vai ser compensado dentro do próprio mês. Ou seja, dentro daquele mês, você vai trabalhar 1 hora a menos em outro dia. Por isso que é uma compensação. Você tem um crédito de 1 hora que você não vai receber e você vai sair mais cedo. Você sabe que tem uma consulta na semana que vem. Você negocia com o seu empregador ali. Olha, fulano, Chico, eu preciso aqui trabalhar 1 hora a mais essa semana. Eu já vou adiantar aqui porque na semana que vem eu preciso me consultar com um médico. Breno, tá tudo certo, pode fazer. Eu vou trabalhar 1 hora a mais, só que dentro do próprio mês eu vou compensar. Perfeito? Tranquilo? Isso é compensação mensal, tá certo? Compensação mensal. Eu vou até escrever aqui embaixo, porque já já vamos fazer algo muito bacana para você nunca mais esquecer. Compensação mensal. Beleza. Agora, professor, o que é ou o que são os bancos de hora? Você tem o banco de horas semestral e o banco de horas anual. Pessoal, banco de horas é justamente o sistema de crédito e débito. Eu não vou explicar aprofundado aqui, porque nós temos que ser rápidos aqui nessa revisão. Mas o que significa o banco de horas? Olha, eu vou trabalhar 1 hora a mais essa semana, 2 horas a mais, e isso vai para um banco de horas, para um sistema de crédito, em que daqui até 6 meses, aqui no semestral, no banco de horas semestral, eu tenho que compensar essas horas. Diferente da compensação mensal, não tem que ser dentro do próprio mês, cuidado. No banco de horas semestral, eu tenho até 180 dias, até 6 meses para compensar essas horas. Professor, não compensou, o que acontece? Aí o empregador tem que te pagar como hora extra, ou seja, 1,5, o valor da hora, com o adicional de 50%. A mesma coisa, futuro procurador, futura procuradora de Campinas, acontece com o banco de horas anual. E aqui você muda, ao invés de compensar em até 6 meses, tem que compensar em até 1 ano, em até 12 meses. Mas, professor, o que muda de um para outro? Somente o prazo de 6 meses e 12 meses e na compensação mensal 1 mês? Cuidado para você não falar banco de horas mensal, tá? Tecnicamente não é correto. Beleza? Tranquilo? Eu vou te provar agora. Vem aqui comigo. É por isso que eu escrevi aqui. Olha só, pessoal. Eu vou colocar aqui acordo individual tácito, acordo individual escrito e negociação coletiva. Lembrando que em negociação coletiva nós temos um acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Perfeito? Vou passar uma linha que provavelmente não vai ficar tão reta, né, pessoal? Por favor, deem um desconto aqui para o professor. Até que ficou bacana. A compensação mensal, ela pode ser feita, realizada, desenvolvida por um acordo individual tácito, por um acordo individual escrito e por negociação coletiva também. Já o banco de horas semestral, em que a sua compensação tem que acontecer em até 6 meses, ele não pode ser feito por acordo individual tácito. Ele precisa de forma escrita, ou seja, o acordo individual entre empregado e empregador tem que ser realizado da forma escrita e a negociação coletiva também pode autorizar essa forma de compensação. Agora, o banco de horas anual, ou seja, o empregado tem, entre aspas, um prejuízo por ainda ter muito tempo para trabalhar ali e compensar, ele só pode ser feito por negociação coletiva. Só pode ser feito por negociação coletiva. Então, tome muito cuidado, meu querido aluno, minha querida aluna. Banco de horas semestral e anual, o conceito é o mesmo. Muda o tempo, mas os requisitos são diferentes. Se você vê que é uma situação muito gravosa, o banco de horas é bem gravoso, até 12 meses, só os sindicatos e as empresas podem negociar, ou seja, só negociação coletiva. E eu já vou aproveitar aqui e já vou fazer uma revisão de um ponto do seu edital que não estava nem previsto na minha aula. Olha só, presta atenção.
Acordo coletivo de trabalho é entre o sindicato profissional, sindicato dos trabalhadores, eu vou até colocar o T aqui para você não confundir, sindicato dos trabalhadores e a empresa ou as empresas. Agora, convenção coletiva de trabalho é entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato da categoria econômica, ou seja, sindicato das empresas. Nunca confunda isso. Acordo coletivo, sindicato com empresa, sindicato dos trabalhadores com empresa ou empresas, e convenção coletiva de trabalho é o sindicato dos trabalhadores e o sindicato da categoria econômica, ou seja, sindicato dos empregadores, beleza? Não vá para a sua prova, olha só, não vá para a sua prova sem ler os artigos 611A e 611B da CLT. 611A, aquilo que pode ser negociado coletivamente. Aquilo que pode ser negociado coletivamente. Lá no princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, aqui nós temos vamos colocar assim, é mais macio. Nós temos uma indisponibilidade relativa. Indisponibilidade relativa, artigo 611A. Agora, tudo aquilo que está previsto no 611B não pode ser negociado para trazer prejuízo ao empregado. Não pode. Não pode. Licença maternidade de 120 dias, pode diminuir para 90? Não pode. Está lá no 611B. Mas eu posso aumentar para 180? Pode. Você pode beneficiar, mas você não pode diminuir o alcance ou reduzir o direito. Perfeito? Beleza? Revisão rápida, tá no seu edital. Acordo coletivo e convenção coletiva. Saiba essa diferença. E, por favor, não vá para a prova sem ler esses dois artigos. Perfeito? Tranquilo? Voltando aqui, então, se você verificar que é mais prejudicial ao empregado 12 meses, você precisa do sindicato. Você vai precisar dos sindicatos trabalhadores em um acordo coletivo ou numa convenção coletiva. Até 6 meses, somente por acordo individual escrito ou negociação coletiva. Agora, compensação mensal, compensação rapidinho ali, o acordo individual pode até mesmo ser tácito. Perfeito, tranquilo. Essa tabelinha aqui, está no meu livro Direito do Trabalho e Processo do Trabalho em tabelas e já salvou muita gente em prova. Perfeito, tranquilo. Eu aposto que venha as hipóteses de banco de horas semestral e anual na sua prova. Beleza, pessoal? Mais um tema check. Mais um tema check. Vamos aqui para o próximo tema, galera. Intervalo. Olha só. Intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada e intervalo interjornada. Professor, qual é a diferença? Não entendi. É o início aqui, certo? Intervalo intra é dentro da jornada. Intervalo inter é entre as jornadas. Você lembra das regras desses intervalos? O intrajornada muita gente sabe, mas nós vamos revisar aqui, tá? Agora o interjornada pouca gente sabe, beleza? Pessoal, imagine que você tem uma jornada de até 4 horas de trabalho. Você não tem direito ao intervalo intrajornada, ou seja, o intervalo dentro da jornada para o seu descanso. Não precisa trabalhar até 4 horas. Não dá necessidades fisiológicas de uma pausa, de um intervalo para você. Agora, se você tem uma jornada que é superior a 4 horas e vai até 6 horas, você precisa de 15 minutos. 15 minutos de intervalo. 15 minutos de intervalo. Agora, para as jornadas acima de 6 horas diárias, pelo menos uma hora, limite máximo de 2 horas. Sendo que esse limite de 2 horas pode ser estendido por acordo individual entre empregado e empregador ou por negociação coletiva. A CLT traz a expressão de contrato coletivo. Nesse aspecto aqui, você considera acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Aí imagine que eu, Breno, tenho uma jornada acima de 6 horas e eu não tenho meu intervalo de 1 hora garantido.
Eu tiro, vamos colocar aqui, pegar no meu exemplo aqui, normalmente eu tiro apenas 40 minutos. Imagine a situação de um empregado que tire apenas 40 minutos de intervalo. O que o empregador tem que pagar a esse empregado? Vamos lá. Aqui vocês precisam saber, vamos colocar aqui. Para intrajornada, artigo 71 da CLT. Completo, tá? Completo. Saiba tudo desse artigo aqui. O caput eu já te adiantei aí com essa regra das jornadas. Eu, Breno, tenho direito a receber. Como eu não usufruí de 1 hora, eu usufruí apenas de 40 minutos, eu tenho direito a receber. Faz-me rir 1 hora ou somente o tempo que eu não usufruí? Antes da reforma, você recebia tudo. O artigo 71, parágrafo 4º e a súmula 437 do TST te garantia isso. Você recebia tudo. Tudo. A 1 hora, mesmo que você tenha usufruído de 40 minutos. Hoje, pós-reforma trabalhista, o que você recebe? Olha só, presta atenção que é isso aqui o que mais cai em prova. Você recebe o tempo suprimido, ou seja, vamos colocar aqui entre parênteses, 20 minutos, se o seu intervalo é de 1 hora. Se o seu intervalo é de 1h15, por exemplo, você recebe a diferença. Isso com adicional de 50%, ou seja, você tem um adicional de 50%, mais pagamento com natureza indenizatória. Como assim, professor? Antes da reforma, esse pagamento aqui, pessoal, ele tinha natureza salarial, ou seja, refletia em 13º, férias, FGTS. Hoje não. Não há reflexo nenhum em outras verbas trabalhistas. Não há influência de cálculo em outras verbas trabalhistas. Quando você fala que há influência, há reflexos, esse pagamento gera diferença no pagamento de 13º, férias, FGTS. Aqui para intervalo, não. Aqui você esquece. Perfeito? Tranquilo? Isso aqui é o que mais cai em prova. E eu vou destacar aqui o artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Essa é a regra. E eu quero que você preste atenção, vou até colocar aqui, ó, ponto de exclamação aqui. Tema do TST. Se eu não me engano, é o tema 14. Só não vou colocar o número aqui, porque agora me falhou a memória. Mas tema TST. Cuidado com uma coisa aqui. Se nós tivermos uma redução eventual e também ínfima, o que o TST entende como com essa redução ínfima? Olha só, inferior a 5 minutos. Tempo total, tá? Tempo total. Ou seja, se eu, Breno, vez ou outra, marco lá no meu cartão de ponto que eu tirei 57 minutos de intervalo, eventual, vez ou outra, 3 minutos apenas. 3 minutos apenas. O meu empregador não tem que me pagar esses 3 minutos. Mas cuidado. Redução eventual e ínfima. Ínfima no tempo total até 5 minutos. Inferior, perdão, a 5 minutos. Então veja, aqui nós temos a regra. Aqui nós temos a regra. E aqui nós temos a exceção. Pessoal, isso aqui, se cai em prova, pouca gente sabe. Tá? Pouquíssima gente sabe. Eu vou até colocar aqui tema 14 para você. Redução eventual ínfima. O que acontece? Ela afasta a aplicação do artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Ou seja, o trabalhador não recebe nada de intervalo. Perfeito? Tranquilo.
Mais uma informação muito relevante para você de intervalo intra-jornada. Pode haver redução para o intervalo de até 30 minutos. Olha só, pode reduzir em até 30 minutos. Até 30 minutos. Ou seja, pessoal, o que eu falei antes para vocês de direitos de indisponibilidade relativa? Indisponibilidade relativa. O intervalo intrajornada é um deles. O intervalo intrajornada é um deles. O Sindicato dos Trabalhadores, em um acordo coletivo, pode negociar a redução do intervalo dos empregados para até 30 minutos. Ou pode ser em uma convenção coletiva, sindicato com sindicato, para reduzir em até 30 minutos. Então você tem direito a 30 minutos, a 1 hora, mas vai reduzir para 30 que você vai sair mais cedo, por exemplo. Se isso é válido ou não, com todo respeito, não importa. A banca não quer saber a minha opinião, a sua opinião, ela quer que você marque o xizinho lá, marque o gabarito, pinte a resposta correta ou incorreta, se ela te pedir incorreta. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então, de intervalo intrajornada, é isso aqui. E você que está aí, você consegue me responder o que é o intervalo interjornada? Como eu coloquei aí para vocês, é o intervalo que acontece entre duas jornadas. Intervalo que acontece entre duas jornadas. Ou seja, o meu trabalho é das 8 às 18. A partir do momento que dá 18 horas, a minha jornada se encerra. E eu tenho um intervalo mínimo para poder começar a trabalhar de novo. Você sabia disso? Isso existe. Isso está lá no artigo 66. Vou até colocar aqui para você. Artigo 66 da CLT. Artigo 66 da CLT. Esse período mínimo é de 11 horas, pelo menos 11 horas. Ou seja, deu 18 horas, tem que aguardar no mínimo 11 horas para poder voltar a trabalhar. Perfeito? E para a corrente majoritária, se houver desrespeito a essa norma do artigo 66 da CLT, paga também somente o tempo restante, da mesma forma que o 71, parágrafo 4º. Não vai pagar as 11 horas como um todo, não. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mais um tema de direito material do trabalho finalizado. Beleza, check aqui, intervalos. Agora, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui alguns temas em que eu vou mais falar do que escrever para vocês, tá certo? Primeiro tema que é relevante: alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Quanto à alteração do contrato de trabalho, eu vou até colocar aqui só para que você tenha. Vamos lá. Por favor, alteração do contrato de trabalho. Nunca vá para a sua prova sem ler o artigo 468 da CLT. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Esse é um dos artigos mais importantes de prova, que é um tema que despenca. Pessoal, o contrato de trabalho ele pode ser alterado? Sim, pessoal, ele pode ser alterado, desde que 2 requisitos sejam preenchidos. 2 requisitos. Primeiro requisito: o empregado e o empregador têm que consentir. Ou seja, você precisa... Eu gosto de escrever, galera, então eu vou escrever aqui. Pessoal do revisão, me perdoe antecipadamente se passar um pouquinho do horário, tá? Mas vamos lá. Para a validade, você precisa do mútuo acordo, ou mútuo consentimento, vamos colocar aqui, mútuo consentimento entre as partes. E você também precisa da ausência de prejuízo
Presta atenção no que eu vou escrever. Direto ou indireto ao empregado. Ou seja, não basta que o empregado e o seu empregador concordem. Não basta. Não basta. Não pode haver prejuízo. E eu estou falando prejuízo direto ou indireto. Prejuízo direto. Eu vou tirar essa verba da sua remuneração. Vou parar de pagar tal verba para você, que não é nem prevista em lei, por exemplo. Não pode. Prejuízo indireto. Eu vou trocar o seu horário de trabalho, talvez para um horário melhor, mas o empregado, dentro daquele novo horário, já tinha um acordo com sua esposa de buscar os seus filhos na escola. É um prejuízo indireto, por exemplo. Então, para se alterar o contrato de trabalho, você precisa de mútuo consentimento e também ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. Vamos falar de reversão agora, que está dentro de alteração do contrato de trabalho. Reversão, cuidado, tá? Vou até colocar para você aqui. Reversão. É dentro desse grande tema, tá? Dentro desse grande tema. Reversão. Pessoal, o que é a reversão? Ela está nos parágrafos do artigo 468 da CLT. Imagine que eu, Breno, entrei aqui no Revisão Ensino Jurídico, sendo o quê? Sendo um professor normal. Eu entrei para dar aula aqui de direito do trabalho, direito material do trabalho, direito processual do trabalho para vocês. Beleza? Tranquilo? Ótimo. O que aconteceu? Depois de alguns anos trabalhando aqui no Revisão, os donos perceberam, não, o Breno é bom, eu quero colocar o Breno em um cargo de comissão. O Breno vai ser coordenador dos nossos cursos de direito do trabalho e direito processual do trabalho. Ou seja, eu deixei o meu cargo efetivo e fui para um cargo em comissão. E o pessoal me pagou uma gratificação de R$60 mil por mês aqui. Vamos pensar grande, né, pessoal? Então eu recebia meu salário mais uma gratificação mensal. Se passaram 20 anos. E o pessoal falou, não, acho que não é melhor a gente voltar o Breno, ele está querendo aposentar, vamos voltar ele para o cargo dele ali de professor. Nós podemos revertê-lo? Pode. Vocês podem sim reverter o Breno ao cargo anteriormente exercido, ao seu cargo efetivo. Eu deixei o cargo efetivo, fui para um cargo em comissão, para um cargo de confiança, uma função de confiança. Agora eu estou voltando a exercer o cargo efetivo. Isso não seria uma alteração prejudicial? Não, pessoal. Segundo a CLT, não. É uma alteração lícita. Alteração lícita. Mas, aqui fica a dúvida. O pessoal tem que me continuar pagando a gratificação? Se você vai pelo entendimento anterior à reforma trabalhista do TST, sim. Porque nós tínhamos uma regra de que se eu exercesse a função de confiança por mais de 10 anos, o empregador poderia reverter, mas eu ainda receberia a gratificação. Mas hoje essa regra não vale mais. Salvo o melhor juízo, estava lá na súmula 372 ou 374 do TST. Hoje, os parágrafos do artigo 468 da CLT autorizam a reversão e autorizam ser essa reversão com ou sem motivo, não precisa justificar, e além disso, parar de pagar a gratificação. Então, pode reverter com ou sem motivo e, além disso, pode parar de pagar a gratificação. Tá? Então, vamos colocar essa informação rapidinho aqui. Reversão. Vamos lá. Lícita. Segundo a CLT, ela é lícita. Com ou sem motivo. E olha só o que eu vou fazer aqui. Olha o que eu vou fazer aqui. Gratificação. O que você vai fazer? Com um X. Pode parar de pagar a gratificação. É isso mesmo que você ouviu. Beleza? Pessoal, de importante aqui de alteração do contrato de trabalho são esses dois pontos.
Tem transferência no 469, mas eu acredito que, como não veio expresso no seu edital, mas tem doutrina que entende que é dentro de autorização, de alteração, dê uma lida nesse artigo 469, é seu dever de casa, tá? Vamos falar agora sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Qual que é a diferença entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho? Pessoal, na suspensão do contrato de trabalho, não há trabalho e não há pagamento de salário, ou seja, é sem salário e sem contagem de tempo. Ou seja, suspensão sem trabalho, sem salário, sem contagem de tempo. Então, coloque isso daqui, ó. Sempre. Suspensão é sem salário. Deixa eu colocar de outra cor para você não confundir. Vamos lá. Vou fazer bonitinho aqui para você não errar. Suspensão. S de sem salário. Ó. Lembre-se sempre. Ó. Suspensão. É S de suspensão, S de sem salário e S de sem contagem de tempo. Interrupção, de fato, não tem trabalho. É sem trabalho. Mas inclui salário e inclui contagem de tempo. Inclui salário e inclui contagem de tempo. E eu quero que você preste muita atenção a essas hipóteses aqui. Nossa, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Não deixem de ler esse artigo da CLT. Artigo 471. Não, eu vou repetir. Não deixe... Opa, peraí que eu coloquei aqui errado, perdão, pessoal. Artigo 473 da CLT. São as principais hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. As principais hipóteses. Eu quero te trazer aqui alguns macetes. Por exemplo, quando falar de falecimento, lembre-se que falecimento é a mesma coisa que morte. 2 sílabas te dão direito a até 2 dias. Até 2 dias de interrupção do contrato de trabalho. Escreva casamento dessa forma aqui. Ou seja, o número 3 até 3 dias. Perfeito? Tranquilo? Lembre-se, doação de sangue. Doação de sangue. É 1 dia a cada 12 meses de trabalho. 1 dia a cada 12 meses de trabalho. Lembrando que essa doação de sangue ela tem que ser comprovada e voluntária. Comprovada e voluntária. Se o empregador obrigar a você ir lá doar sangue, você tem que receber esse período em que você esteve à disposição. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Mais um caso aqui que sempre cai em prova. Escreva câncer dessa forma aqui. Porque você tem até 3 dias para realização de exames preventivos. Exames preventivos. Perfeito? Tranquilo? Escreva filho dessa forma aqui. Por quê? Você tem 1 dia, vou até colocar da outra forma, 1 dia a cada 12 meses de trabalho para você acompanhar seu filho de até 6 anos de idade em consultas. Até 6 anos de idade em consultas. Beleza? Essas são as principais hipóteses que caem em prova de interrupção do contrato de trabalho. Professor, dá um exemplo de suspensão do contrato de trabalho. A suspensão disciplinar. O empregado praticou uma falta grave. A empresa não quis demitir por justa causa, por exemplo.
E aí o que acontece? Ela vai lá e suspende o empregado por 5 dias. Esses 5 dias ele não trabalha, não recebe salário e não conta como tempo de serviço. Suspensão disciplinar. Você tem também, meu querido aluno, minha querida aluna, futuro procurador, futura procuradora de Campinas, a greve. A greve. A greve, via de regra, ela é uma suspensão do contrato de trabalho. Os empregados, eles paralisam, eles não trabalham para forçar o seu empregador a negociar melhores condições de trabalho. Mas a greve pode ser uma hipótese de interrupção se, por exemplo, em uma negociação coletiva, vamos supor, os trabalhadores pararam aqui, 5 dias depois, eles chegaram a um acordo, porque o objetivo da greve é esse, fazer um acordo com o seu empregador, ou seja, nós tivemos como resultado um acordo coletivo, uma convenção coletiva, que dentro desse documento foi estabelecido que o tempo paralisado da greve deve ser considerado para pagamento de salário. Aí se torna interrupção. Mas a greve é um grande exemplo de suspensão do contrato de trabalho. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Vamos passar a linha nesse ponto e vamos para o último ponto que eu aposto de direito do trabalho para vocês, direito material do trabalho. Eu vou colocar até aqui no cantinho. Ó. Até aqui no cantinho. Vamos lá. Deixa eu ver se meu webcam... Beleza. Que é o famoso distrato. Ele está previsto no artigo 484-A da CLT. Artigo 484-A da CLT. Pessoal, o que nós temos para esse caso aqui? Para esse caso aqui de distrato. É a famosa rescisão por mútuo acordo. Eu e o meu empregador, eu e o Chico do Revisão Ensino Jurídico, chegamos a um acordo para extinguir o meu contrato de trabalho. Eu não queria trabalhar, mas eles não queriam me demitir. Aí fica nesse lenga-lenga, né? O que acontece aqui? Nós vamos chegar num acordo para falar, olha, vamos encerrar por aqui mesmo. Você sabe que eu quero sair, mas eu não vou pedir demissão. Eu sei que você não me quer aqui mais, mas você não quer me demitir. Vamos chegar num acordo. Vamos resolver isso daqui. Isso aqui foi até incluído na CLT, pessoal, para evitar aquelas simulações, aquelas fraudes de falsas demissões. Ah, você me demite aí que eu te devolvo a multa de 40% ou a famosa indenização de 40% do FGTS. Já ouviu falar nisso? Conhece alguém que fez ou você até mesmo aí já fez? Não vou te julgar, fique tranquilo, fique tranquilo. Isso acontece demais, até hoje acontece, tá? Mas essa regra da CLT, ela veio justamente para isso, para diminuir essas fraudes, porque querendo ou não é uma fraude, né? Aí, o que acontece? O que o empregado ele tem que receber nesse caso? Ele vai receber as verbas rescisórias normalmente? Não. Cuidado, vem aqui comigo, eu vou te mostrar e você vai acertar a questão na prova. O empregado recebe pela metade. Pela metade. O aviso prévio indenizado, porque se for trabalhado, ele tem que receber normalmente. Perfeito? Aviso prévio se indenizado e a indenização do FGTS, que passa, presta atenção, de 40% para 20%. Cuidado, se você for responder uma questão subjetiva em qualquer prova, utilize sempre a expressão mais técnica possível, indenização do FGTS. O correto é indenização e não multa, tá bom? Agora, o restante das verbas rescisórias, preste atenção, na integralidade, são pagas as verbas rescisórias, as verbas trabalhistas, demais verbas trabalhistas. Perfeito? Mas cuidado com uma coisa aqui, 2 pontos de exclamação para você. Primeiro ponto, o empregado pode sacar até 80% dos depósitos de FGTS. Até 80% dos depósitos de FGTS. E programa seguro-desemprego. Programa seguro-desemprego. Não há ingresso ao programa seguro-desemprego, porque aqui nós não estamos falando de uma demissão sem justa causa. Ambas as partes chegaram em um acordo. Perfeito, pessoal? Tranquilo?
Então aqui nós temos mais alguns tópicos e eu finalizei com você direito material do trabalho. Direito material do trabalho. E eu vou passar aqui agora direito processual do trabalho, eu vou falar mais do que escrever, porque eu preciso de explicar isso aqui com maior, não que a gente escrevendo não fique com maior precisão, mas eu preciso olhar mais no seu olho aqui, porque são temas muito relevantes e normalmente as pessoas têm mais dificuldade em direito processual do trabalho. Mas antes disso, comenta aqui para mim, comenta aqui nos comentários do YouTube, do Revisões Jurídicas, o que você está achando dessa aula? Você está aprendendo bastante comigo? Você aprendeu algo já aqui comigo, seja revisando, seja algo novo? Comenta aqui, porque isso é muito importante para mim, tá certo? Comenta aí se você gostou, está gostando da aula, se está bacana, se você está aprendendo algo novo e qualquer dúvida, mande aqui nos comentários que eu vou responder para você. Perfeito? Vamos lá então. Pessoal, para direito, olha só, direito processual do trabalho, nossa, gente, isso daqui, tema, a mão chega a tremer. 1118 do STF, que trata do quê, pessoal? Trata do ônus da prova no caso de terceirização envolvendo a administração pública. Eu vou chegar mais perto de você. Você está prestando uma prova para procurador, procuradora, certo? Isso aqui vai estar na sua prova. E ônus da prova está no seu edital. Certo? Vamos conversar aqui. Pessoal, vamos do começo. O que significa terceirização? Terceirização é a prestação de serviço a terceiros. O nome correto é prestação de serviço a terceiros. Está lá na Lei 6.019, tá? Que é a lei que rege a terceirização. E a administração pública pode sim terceirizar parte dos seus serviços. Tem todo o procedimento licitatório, tudo ali certinho que deve ser obedecido. E você sabe, pela nova lei de licitações, que não há responsabilidade automática da administração pública em casos de terceirização. Não há. Você tem que provar o quê, pessoal? A culpa da administração pública. Então, não é porque a empresa prestadora de serviço não paga que a tomadora de serviços tem que pagar, sendo essa administração pública. Na área privada, a responsabilidade é subsidiária, você não tem que comprovar culpa. E quando se tratar aqui, olha a área privada, revisão de terceirização, quando se tratar de falência da prestadora de serviço, a tomadora responde de forma solidária. Agora aqui, sendo a tomadora, ou seja, quem usufrui da prestação de serviços, a responsabilidade não é automática. Você tem que comprovar a culpa da administração pública. Por exemplo, a ausência de fiscalização daquele contrato, a ausência de uma fiscalização efetiva daquele contrato de terceirização. E o que deu problema aqui? Porque quando o STF decidiu que sim, a responsabilidade não é automática e falou que tem que comprovar que a administração pública foi negligente, não fiscalizou, ele não falou de quem era o ônus da prova. Aí o TST determinou, não, é do reclamado, é da administração pública pelo princípio da aptidão da prova. É ela que tem os documentos. Então, pela facilidade da prova, segundo o TST, esse ônus é da reclamada, é da administração pública. Aí lá no STF nós tivemos o tema 1118. Tem um vídeo no meu YouTube, se você quiser assistir, em que eu passo a passo da evolução histórica da responsabilidade, mas como é uma aula de véspera aqui, eu tenho mais 30 minutinhos só, eu vou te passar quais são os itens da tese do STF. Mas vai lá no meu YouTube, Breno Lenza, hoje está Breno Lenza Cardoso, tema 1118 STF, que você vai ver, e se inscreva no canal também. Que lá eu passo toda a evolução histórica, explico com mais calma.
Mas aí chegou e o que o STF decidiu? O STF colocou, salvo o melhor juízo, 4 itens na tese. Os 3 primeiros são os mais relevantes. Primeiro item, a responsabilidade não é da administração pública. A responsabilidade é do reclamante, do trabalhador. Não há se falar em inversão de ônus da prova para a administração pública pelo princípio da aptidão da prova. Então, para o STF, pessoal, a responsabilidade é do reclamante, é do trabalhador. Se for amparar exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova, não se atribui à reclamada, e sim ao reclamante, ao trabalhador. Então, o trabalhador é que tem que, no processo, comprovar que a administração pública foi negligente. Você é um advogado, é uma advogada da administração pública, do município de Campinas. Essa tese para você é linda. É linda. E não importa se eu concordo ou não, se você concorda ou não, é o que foi decidido pelo STF. Na sua prova objetiva, você vai marcar isso. O ônus da prova é do reclamante, é da parte autora, é do trabalhador, da trabalhadora. Agora, cuidado com o segundo item. Se o reclamante, se o trabalhador, se o Ministério Público do Trabalho, se o sindicato notificou formalmente a administração pública dos descumprimentos pela empresa contratada, ou seja, pela prestadora de serviço, a administração pública para o STF foi negligente. Aí é ela que tem que provar. Você vai compreender, você vai entender como comportamento negligente da administração pública. Ou seja, eu, Breno, sou terceirizado da administração pública. Eu trabalho para a empresa X que presta serviço para a administração pública. E eu não recebo salário há 2 meses. E semanalmente nós estamos enviando notificações formais para a administração pública, que é quem está aproveitando do serviço, quem é a tomadora. Falando, a empresa aqui não está pagando FGTS, não está pagando salário, nós estamos na pindaíba aqui. O Ministério Público do Trabalho já enviou, o sindicato já enviou, a Defensoria Pública já enviou. E a administração pública não fez nada. Para o STF, considere isso aqui como o quê, pessoal? Como um comportamento negligente da administração pública. E tome muito cuidado, é isso aqui que eu quero chamar a sua atenção, futuro procurador, futura procuradora de Campinas. Segundo o STF, é de responsabilidade da administração pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade do local de trabalho quando esse trabalho for o quê? Realizado nas suas dependências ou em outro local combinado em contrato. Então, se eu, Breno, vou trabalhar para a administração pública como terceirizado na sua sede, a responsabilidade do meio ambiente do trabalho não é da prestadora de serviço, é da tomadora de serviço. Então, a administração pública tem o dever de manter o quê, pessoal? A segurança, a higiene e a salubridade dos trabalhadores terceirizados, do local de trabalho, do meio ambiente de trabalho. Então, esses 3 pontos. Primeiro ponto, não há se falar em inversão de ônus da prova. A responsabilidade é de quem? É do trabalhador de provar. O ônus da prova é do trabalhador. Segundo ponto, se houver notificação ou notificações formais do descumprimento pela empresa prestadora enviadas à administração pública e essa não fizer nada, considera-se o quê? Considera-se o quê? É isso mesmo, comportamento negligente da administração pública. E ela pode ser responsabilizada, se ela não comprovar, claro, certo? E terceiro ponto, de quem a responsabilidade de manter o meio ambiente do trabalho sadio para os trabalhadores? Quando, presta atenção,
o labor ou o trabalho for realizado nas dependências da administração pública ou em local previamente designado em contrato da administração pública. A quarta tese, pessoal, trata de algumas obrigações que já existem na lei de terceirização que a administração pública ela deve cumprir. Comprovação de capital social integralizado, que seja compatível, né, com o número de empregados e outras coisas ali, mas, por favor, não deixe de ler os 3 primeiros itens. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Beleza. Vamos aqui, então, para um segundo ponto que eu considero muito importante para a sua prova. Vamos falar sobre a exceção de incompetência. Pessoal, regra geral, vamos colocar aqui. Leia, por favor, o artigo 800 da CLT. Pessoal, qual é a regra geral? Qual é a regra geral para a CLT quanto à competência em razão do lugar? Você sabe? A regra geral é do local da prestação de serviço. Local da prestação de serviço. Então, por exemplo, eu, Breno, trabalhei para o Revisão e Ensino Jurídico na cidade de São Paulo. É um exemplo aqui. Meu contrato terminou, eu mudei para Belo Horizonte. Exemplo aqui. Vamos mudar para Porto Alegre. Mudei para Porto Alegre. Longe, um pouquinho longe, né? Beleza. E aí, eu quis entrar com uma ação trabalhista, ou reclamação trabalhista, se assim você preferir. Só que eu entrei na cidade de Porto Alegre. Não entrei em São Paulo. Lembra, eu trabalhei em São Paulo. Me mudei para Porto Alegre pós término do contrato de trabalho. O que o Revisão e Ensino Jurídico deve apresentar na Justiça do Trabalho? A contestação direta? O que você acha? O que você acha? Pessoal, toma muito cuidado. Nesse caso aqui, nós não tivemos respeitada a competência territorial da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque, via de regra, a competência territorial é do local da prestação de serviço. Prestação de serviço. E eu prestei serviço onde? Em São Paulo. E eu entrei com a ação onde? Obrigado, amor. Minha esposa acendeu a luz aqui, galera. Eu entrei com a ação onde? Em Porto Alegre. Eu prestei serviço em Porto Alegre? Não. Eu estou dentro das exceções legais que eu não vou nem tratar aqui agora com você para você não confundir a cabeça. Não estou. Então, Revisão e Ensino Jurídico tem que apresentar uma exceção de incompetência. Exceção de incompetência. E quais são os requisitos? Pessoal, é regra, é um artigo só que você precisa saber, então, por favor, leia esse artigo com calma. Pessoal, a reclamada ela tem que apresentar uma exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias contados da notificação. Então, chegou a notificação lá para o Revisão e Ensino Jurídico, eles têm 5 dias para apresentar uma exceção de incompetência territorial. Porque se assim não o fizerem, nós teremos a prorrogação da competência. Vai ficar lá em Porto Alegre e o processo vai correr lá. Só que então nós temos um prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência, porque na Justiça do Trabalho, ou a gente pode ter uma audiência una, que tem tentativa de conciliação, testemunhas, depoimento das partes, ou uma audiência inicial que serve só para receber a contestação e verificar se tem acordo, mas a exceção de incompetência tem que ser apresentada. Qual o prazo? 5 dias da notificação antes da audiência. Antes da audiência. E a peça, pessoal, é uma peça própria. Você não apresenta com a contestação. É uma peça que sinalize a existência da exceção. Então, você não apresenta lá em Porto Alegre contestação e junto da exceção. A exceção na contestação. Não, é uma peça em apartado. É uma peça que sinalize a existência da exceção. E aí, o que vai acontecer? A partir do momento em que nós temos o protocolo dessa exceção, dessa petição, o processo é suspenso.
o processo é suspenso e nós não temos a audiência inicial ou una. Não temos. Então, protocolou, suspendeu. Protocolou, suspendeu. Repete comigo, vai aí. Protocolou, suspendeu. Protocolou, suspendeu. Beleza, beleza. E a partir disso, os autos são encaminhados imediatamente ao juiz. Concluso, certo? E o juiz vai intimar o reclamante e, se existir litisconsortes, para quê, pessoal? Para manifestação em 5 dias. Então, aqui na exceção de competência, o prazo é todo de 5 dias. 5 dias a partir da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a exceção. Beleza, partiu, processo suspenso. Bati aqui no microfone, galera, foi mal. Processo suspenso. Me empolguei aqui, até bati no microfone. Processo suspenso. E aí, o juiz vai receber o processo concluso de forma imediata e vai intimar reclamante e litisconsortes para manifestação em quanto tempo? Também 5 dias. Também 5 dias. Professor, o juiz ele pode marcar uma audiência? Pode. Se o juiz entender necessário. Se o juiz entender necessária a produção de prova oral, ele vai designar uma audiência garantindo o direito do recipiente e as suas testemunhas de serem ouvidos. Só que isso acontece por carta precatória, lá no juízo que houver sido indicado como competente. Então vai escutar recipiente e testemunhas por carta precatória. Perfeito? O que aconteceu? Decidiu a exceção de competência. O processo tem seu curso normal garantido. Vai designar audiência, apresentação de contestação, instrução processual no juízo competente. Perfeito? Tranquilo. Gente, é caput e 4 artigos. Caput e 4 artigos. Não deixe de ler o artigo 800 da CLT. Check em mais um ponto. Vamos para o nosso terceiro, que também é simples, mas cai em prova, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E o que você precisa saber? Primeiro, qual que é o fundamento, professor, para eu ler o artigo? Vamos lá. Artigo 855-A da CLT. Caput, 2 parágrafos e 3 incisos. Só. Eu estou te informando aquilo que vai cair na sua prova de forma simples e você vai acertar a questão. Então, leia o artigo antes de ir para a prova. Beleza? Eu tenho mais 18 minutos aqui. Se passar, pessoal do Revisão de Ensino Jurídico, me perdoem, tá? Se você estiver gostando da aula, comenta aqui se quer que eu grave mais aulas para vocês. Isso aí é importante para nós, que será um prazer poder gravar mais aulas para vocês, tá? Pessoal, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele é aplicável ao processo do trabalho? Porque se você não sabe, para regras do direito comum serem aplicadas ao processo do trabalho, nós temos que ter a omissão nas regras trabalhistas, nas normas, trabalhistas, e compatibilidade com os princípios processuais trabalhistas. Lá no direito material do trabalho, segundo o artigo 8º da CLT, nós só precisamos da omissão das regras. Não há necessidade de compatibilizar princípios. Isso por uma interpretação gramatical. Agora, nas regras processuais, omissão das normas e também o quê? Obediência, compatibilidade com os princípios trabalhistas. Mas, após a reforma trabalhista, nós temos regra específica na CLT. E a regra específica da CLT fala que se aplicam as regras lá do artigo 133 a 137 do Código de Processo Civil quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que mais importa para você aqui é o seguinte: qual é o recurso que cabe da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente? E aqui nós temos três possibilidades. Na fase de conhecimento ou na fase de cognição, não cabe recurso de imediato. Não, professor, como assim? Pessoal, via de regra, as decisões interlocutórias no processo do trabalho,
não cabem, não são recorríveis de imediato. Isso é a regra que está salvo o melhor juízo lá no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. É isso mesmo. Diferente lá do Código de Processo Civil, que tem um agravo de instrumento em certas situações, aqui no processo de trabalho, agravo de instrumento é para destrancar recurso. Se você interpôs um recurso, ele não foi conhecido, a gente fala, eu gosto de ensinar, que nós colocamos um cadeado no seu recurso. Ele é trancado, ele é fechado. E você apresenta uma chave, que é o agravo de instrumento, para que o tribunal analise e olhe, não, pera lá, esse recurso aqui está correto, eu vou destrancar o recurso e vou determinar o seu prosseguimento ou vou analisar. Beleza? Agravo de instrumento no processo do trabalho é diferente do agravo de instrumento no processo civil. Processo civil é recurso, manifestação de quê? De decisões interlocutórias, a depender da situação. Aqui no processo de trabalho você esquece isso, pelo amor de Deus, não confunda. Beleza? Então, na fase de conhecimento, na fase de cognição, se nós tivermos um IDPJ, se houver o acolhimento ou a rejeição do incidente, na fase de conhecimento, não há recurso. Não há recurso. Agora, se acontecer na fase de execução, agravo de petição. Fase de execução, agravo de petição. Repete comigo que vai cair. Agravo de petição na fase de execução. Fase de execução, agravo de petição. Mas cuidado aqui, cuidado, você que já estudou agravo de petição, tem que garantir o juízo, não tem? Para você apresentar um agravo de petição. Delimitar valores e matérias impugnadas é um recurso um pouquinho mais chato, né? Mas um dos requisitos é o quê? Ter a garantia do juízo. Ah, a execução é de 10 mil. Você precisa depositar, via de regra, precisa depositar os 10 mil para que você apresente o seu agravo de petição. Mas em um IDPJ não há, no IDPJ não há garantia do juízo. Independe da garantia do juízo. É isso mesmo que você ouviu. Então, na fase de execução, não há recurso. Opa, olha eu confundido aqui. Na fase de conhecimento, não há recurso de imediato. Na fase de execução, agravo de petição. Na fase de execução, agravo de petição, independente da garantia do juízo. Agora, imagine você, meu querido aluno, minha querida aluna, que nós temos um agravo interno. Nós temos a decisão, já estou falando recurso aqui. Nós temos a decisão de um relator. O incidente ele foi instaurado originalmente no tribunal. Então o IDPJ foi instaurado lá no TRT. E o relator acolheu ou rejeitou o incidente. O que cabe? Agravo interno para a turma analisar. Então vamos repetir. Fase de conhecimento, não há recurso. Fase de conhecimento, não há recurso. Fase de execução, agravo de instrumento, não. Agravo de petição, independente da garantia do juízo. E se o incidente for instaurado originalmente no tribunal e o relator acolher ou rejeitar, o que cabe? Agravo interno. Agravo interno. Perfeito? E não se esqueça, instaurou o incidente, o prazo de manifestação da parte ou do sócio da empresa, da reclamada, enfim, 15 dias. Isso é regra do CPC, mas já choveu em prova. 15 dias. E instaurou o incidente, suspende o processo. Sem prejuízo da tutela cautelar lá do artigo 301 do CPC. Mais um tema check. Pessoal, de recurso eu não vou pro básico. Vem aqui comigo. Dá tempo. 12 minutos. Não vou extrapolar igual a última aula nossa acho que foi na PGM Aracaju, se eu não me engano, que eu passei uns 15 minutos. Mas vamos lá. Pessoal, recurso adesivo. Não vá para a sua prova sem ler a súmula 383 do TST. Professor, o que é esse negócio de recurso adesivo? Imagine comigo aqui a seguinte situação. Eu entrei com um processo contra uma empresa X. Eu pedi pagamento de salário, periculosidade e dano moral. 3 pedidos apenas. Salário, periculosidade e dano moral.
Eu ganhei salário e periculosidade. O dano moral eu forcei a barra. Vacilei e fui moleque. Forcei a barra e não colou. Aí eu pensei, eu só vou recorrer se a outra parte recorrer. Você tem 8 dias úteis na Justiça do Trabalho para apresentar um recurso ordinário da sentença. Isso via de regra. Perfeito? Perfeito. Só que o que aconteceu? Eu já estou satisfeito. Eu já estou beleza. Estou tranquilo. Se a empresa recorrer, eu recorro. Então, o recurso adesivo, é o que a gente fala, recurso adesivo, é como se fosse um adesivo ao recurso principal da parte. É como se fosse um adesivo ao recurso principal da parte. Então, a reclamada recorreu. Eu não. Eu não apresentei recurso ordinário nos 8 dias. A reclamada apresentou. Aí, o que vai acontecer? Eu, Breno, serei intimado para apresentar o quê? Contra-razões ao recurso ordinário da empresa. E aí eu vou apresentar as minhas contra-razões e um recurso adesivo recorrendo da parte de danos morais. Só que não são em todos os recursos, digamos assim, ou manifestações que o recurso adesivo é cabível. Não são em todas as manifestações, não são em todos os recursos que o recurso adesivo é cabível. Ah, professor, eu posso apresentar recurso adesivo a um agravo de instrumento na Justiça do Trabalho? Não, não pode. Não pode. Recurso adesivo, pessoal, ele é aceitável, ele é compatível com o processo do trabalho. Ele vai no prazo de 8 dias, mesmo prazo das contrarrazões, 8 dias úteis, tá certo? E só vale para interposição pela outra parte de recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e embargos ao TST. Ah, professor, vale de recurso de embargos na execução? Não. Embargos de execução? Não. Agravo de instrumento? Não. Recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista e recurso de embargos. Eu vou até colocar para vocês aqui, vamos escrever. Ó. Coloque aqui. Recurso ordinário, recurso ordinário, recurso de revista, embargos no TST. Professor, embargos de declaração? Não. Embargos ao TST e agravo de petição. RO, RR, embargos no TST e agravo de petição. Pessoal, embargos no TST não são embargos de declaração, tá? Rápido, pra gente revisar aqui. Rápido. Você tem uma sentença. Via de regra, você apresenta um recurso ordinário para o TRT. Da decisão do TRT em recurso ordinário, aqui tudo bem, ó, embargo de declaração, embargo de pré-questionamento, não estou nem entrando nessa foto, vou no básico aqui. Recurso ordinário para o TRT. Do TRT, você interpõe, um recurso de revista para ser analisado pelas turmas do TST. Turmas. Deu BO, deu problema, você ainda tem um recurso para apresentar dentro do TST. Você não vai diretamente, via de regra, para o recurso extraordinário. Pessoal, o recurso de revista no TST é como se fosse o recurso especial para o STJ. Falando aqui bem simples. Apresentou recurso de revista, as turmas do TST é que vão analisar. Cumpriu os requisitos, você apresenta embargos ou para a SDI, Seção de Dissídios Individuais do TST, SDI 1 ou SDI 2, ou para a SDC do TST, Seção de Dissídios Coletivos. Na verdade, para SDI 1 e SDI 2 do TST, perdão. Perfeito? Tranquilo? Então, quem que pode ter recurso adesivo? RO, recurso ordinário, RR, recurso de revista, agravo de petição na execução e embargos no TST. Perfeito? Para SDI 1 ou SDI 2. Beleza? Uma informação que as bancas amam colocar. É desnecessário que a matéria veiculada no recurso adesivo esteja relacionada ao recurso da parte contrária. Ou seja, eu preciso recorrer no meu recurso adesivo de um tema que a parte está recorrendo no recurso principal. Aqui eu vou recorrer dos danos morais. Ela nem vai recorrer dos danos morais, por quê? Porque ela ganhou, foi improcedente. Ela vai recorrer de salário e periculosidade. Súmula 283 do TST. E pessoal, para finalizar essa parte, para finalizar essa nossa parte aqui de processo do trabalho, o que eu quero que você preste muita atenção?
Recurso de revista na execução. Eu lembro que quando eu prestei a minha OAB, lá atrás, já tem um tempinho, a grande professora Ariana Manfredini, ela sempre falava, recurso de revista na execução somente quando ofender a Constituição. Maravilhosa essa música, sempre me fez acertar questões em prova. Só que nós temos algumas outras regras na CLT. Lá no artigo 896, parágrafo 10, que foi incluído lá em 2014, artigo 896. A regra da música, que recurso de revista na execução é somente quando ofender a Constituição, está no parágrafo 2º. Agora, o parágrafo 10, ele traz outras hipóteses de recurso de revista na execução. Só que é quando se tratar de execução fiscal e controvérsias na execução que envolverem a CNDT, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Aí o recurso de revista vai ser cabível por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e ofensa à Constituição. Então grava comigo. Regra geral, recurso de revista na execução somente quando ofender a Constituição. E aqui, direitos autorais da professora Ariana Manfredini, música dela perfeita. Mas não se esqueça que na CLT, lá no parágrafo 10 do artigo 896, quando se tratar de execução fiscal ou discussão na execução que envolva a certidão negativa de débitos trabalhistas, o recurso de revista poderá ser interposto por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa direta à Constituição. Perfeito? Tranquilo? O que você achou dessa aula? Você gostou? De verdade. Comenta pra mim aqui, mesmo que você não tenha gostado. Não, professor, não foi legal, tá tudo certo. Tá tudo certo. Críticas construtivas são muito bem-vindas. E eu gostaria de finalizar essa aula falando pra você. Você fez o necessário. Se meu cachorro latir aqui é que as pessoas passaram na frente de casa. Você fez o necessário. Você fez o possível. Você fez aquilo que estava nas suas mãos para ser feito. É uma cachorrada latindo. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Então, na hora da prova, dê o seu melhor. Na hora da prova, não desista de nenhuma questão. Não desista de nenhuma questão. Escute o professor. Você é capaz, você fez o que deveria fazer. Agora entregue o controle daquilo que você não controla. O que você controla é estudar. Mas você não controla se a prova é difícil demais ou fácil demais. Você vai lá e vai mostrar para a banca quem realmente manda. Se Deus quiser, eu vou receber uma mensagem sua lá no meu Instagram, eu vou até voltar aqui, @BrenoLenza, tá certo? Me informando, professor, deu certo, passei, fui aprovado, fui aprovada. Ou até mesmo, professor, não deu certo, porque eu também sou o ombro amigo de vocês. Eu não bato palma só para quem é aprovado ou aprovado. Eu também tenho um ombro amigo para quem é reprovado ou reprovada. E eu estarei do seu lado independentemente do resultado. Tá certo? Você fez a sua parte, eu fiz a minha parte, agora é hora do show, galera. É hora da dança, é hora da luta. Vai para cima da banca e não desista de nenhuma questão. E entregue o controle daquilo que você não controla. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vai lá no meu Instagram e fala se você gostou dessa aula e eu estou esperando a sua mensagem, seja positiva ou negativa, porque independentemente do que acontecer, eu vou estar do seu lado. O mais importante da guerra é quem está com você nas trincheiras. E eu e todo o Revisão Ensino Jurídico aqui estamos com vocês. Que Deus te abençoe, um forte abraço, bons estudos e arrebenta nessa prova. Tchau, tchau.